Agradeço o convite aqui do Aguinaldo para estar aqui com vocês mais uma vez e peço a Jesus que nos dê inspiração para o estudo de hoje. Muita gente não gosta de falar em morte, não. Esse negócio de morte, deixa isso para quando chegar a hora. Mas é importante a gente fazer algumas reflexões sobre essa questão que é uma fatalidade para todos nós. O Espiritismo nos diz que a única coisa que é fatal na nossa vida é a morte. Todas as outras coisas dependem do nosso livre-arbítrio. Quando a gente vai reencarnar, é feito um planejamento e já é planejado a profissão que a gente vai ter, com quem a gente vai se casar ou se não vai casar, os filhos que vai receber. Mas tudo isso depende do livre-arbítrio. A pessoa pode vir determinado para casar com a Joana e ele, por algum motivo, resolver casar com a outra. Então, tudo depende do livre-arbítrio. Mas a morte não. Essa é uma fatalidade. E o que acontece após a morte? O que a ciência nos fala? A ciência nem admite que a gente tem espírito. E não pode mesmo admitir. Porque a ciência é assim. Ela só pode admitir aquilo que qualquer cientista, nas mesmas condições de pressão e temperatura, tendo conhecimento, ele pode ir lá e repetir a experiência. E com relação ao espírito, não é assim. Depende do espírito. Se o espírito não quiser se manifestar, ele não se manifesta. Então, com um cientista, ele se manifesta, com o outro não. Então, a ciência não pode realmente admitir a existência de espírito, mesmo tendo casos, como é o caso da experiência quase morte, onde tem vários relatos, e os médicos dizem que a experiência quase morte, aquilo ali, é porque no momento da morte falta oxigenação no cérebro e a pessoa fica uma alucinação. Então ele diz que isso são alucinações da hora da morte, porque falta oxigenação para o cérebro. Então não admitem que é um espírito que saiu, ele relata que foi, que encontrou com seres, conversou, geralmente eles falam que é Jesus ou Deus. Mas tem vários casos, inclusive tem um de uma médica, eu não trouxe por causa do tempo aqui, mas ela era médica e foi passar por uma cirurgia e ela ficou no teto da sala, vendo tudo. E depois ela relatou, por que vocês fizeram daquele jeito? Por que vocês usaram tal coisa? E os médicos, não, mas você estava aqui sedada, como é que você está falando isso? Ela falou, eu estava vendo tudo. Eles não têm explicação. Então, assim, como ciência, não pode admitir existência do espírito. Então, para a ciência, morreu, acabou. Só existe corpo. Nós somos corpos. Mas tem a experiência de materialização de espírito. O cientista Dr. William Crookes, ele fez experiência com uma médium chamada Florence Cook. Ele é um cientista inglês. E a médium falou, se você quiser, eu participo das experiências. E ele foi, e o espírito de Kate King, que é esse espírito aqui, se manifestou. O espírito andava na sala, falava, deu mensagens. Ele pegou estetoscópio, mediu a temperatura, a pressão dela, viu que ela estava mais saudável do que eles. E ela ficou lá um tempo, várias pessoas vendo.
Aí ele, que era um cético, disse: o espiritismo está comprovado. Tem o livro dele, William Crookes, com as experiências, fotos reais, mas esse cientista comprovou o espiritismo, mas a ciência não. Um cientista comprovou, mas se outro for fazer aquilo, não vai comprovar. Então, o espírito existe, ele comprovou, mas a ciência não pode aceitar. Outro caso é esse Dr. Brian Weiss. Ele era o chefe de um departamento de psiquiatria lá numa universidade lá nos Estados Unidos. E ele foi atender uma pessoa e mandou voltar. A pessoa tinha fobia. Ele mandou voltar e não descobria, mandou voltar para o útero e não descobria. Ele falou: então volta para onde você teve o problema. Aí ela começou a relatar uma vida passada. Outro lugar, outra personalidade. Aí ele começou a fazer estudo de vidas passadas e comprovou que nós vivemos muitas vidas. Ele tem vários livros, esse aqui, Muitas Vidas, Uma Só Alma. Cientista, cético, norte-americano, comprovou através de vidas passadas. Mas a ciência não nos diz nada do que acontece após a morte. E as religiões? As religiões, por exemplo, o hinduísmo, ela diz que quando a pessoa morre, na hora que morreu, o espírito já sai e entra numa criança que vai nascer, ou até num animal. Pode ser até no animal. Mas um animal não pode, o animal não tem ainda o pensamento contínuo. O pensamento dele é fragmentário, a mente dele não comporta o espírito humano. Então não pode, é metempsicose, que os hindus falam, isso não pode. Um espírito humano não pode reencarnar em um animal. E nem acontece assim, a criança que está nascendo, o espírito vai e entra lá, na hora. Mas a maioria das religiões, principalmente as conhecidas nossas aqui, né, católica e evangélica, o que nos dizem? Morreu, só se vive uma vida, o espírito nasceu, foi criado para aquele corpo, e viveu uma vida, a sorte dele está selada. Vai para o céu, vai para o inferno. Depois criaram um purgatório aí, que não sabe explicar direito. Quem vai para o purgatório, como é que faz para depois? Para ir para o céu? E se não der certo de ir para o céu, ele vai para o inferno? Então, o purgatório é um pouco mal explicado. Mas, resumindo, é céu, felicidade eterna, ou inferno, queimar eternamente. Quando eu era criança, que falavam isso, eu ficava imaginando quem vai para cá, o sufoco que é, né? Fica lá eternamente naquele fogaréu. Mas vocês imaginam a incoerência disso. Vamos supor que essa mulher aqui é uma mãe, que tem 2 filhos, e um entrou na droga e foi parar aqui. Ela vai ficar feliz aqui? Se nós aqui que somos, que estamos encarnados, nós não, um filho estiver na condição dessa, os pais vão lutar de todo jeito para socorrer aquele filho. Agora, depois que morre, ela esquece completamente dos filhos, das pessoas que ela ama. E se algum foi parar aqui eternamente, como é que ela vai ser feliz? Então, isso é uma incoerência. Então, o que o Espiritismo nos diz? O Espiritismo nos diz o seguinte, que depois de criado por Deus, o Espírito... vou olhar aqui que é mais fácil, né? Depois de criado por Deus, o Espírito é eterno. Não morre nunca. Pode matar o corpo, mas o Espírito não. Ele não morre nunca mais. O que morre é o corpo. E depois da morte, o Espírito ressuscita em corpo espiritual. Jesus é o exemplo disso. A ressurreição de Jesus é isso.
Antes, quando ele estava encarnado, ele não atravessava a parede. Agora, depois que ele foi crucificado, ele apareceu diversas vezes. Os apóstolos, os discípulos estavam reunidos, todo fechado. Jesus aparecia no meio, desaparecia. Jesus estava mostrando para nós o que vai acontecer com cada um de nós. O nosso corpo vai ser enterrado ou queimado, mas o nosso espírito vai ficar num corpo espiritual, que pode se manifestar, que pode ser visto pelos médiuns. Se ele quiser ser visto, ele pode ser visto. Jesus, quando queria ser visto, ele adensa o corpo espiritual e aparecia para os discípulos. Então, o espírito ressuscita no corpo espiritual. O Espiritismo diz que tudo que existe está em evolução. As outras religiões não admitem isso. Morreu é uma vida só. Morreu, já está definido. Mas o Espiritismo nos diz que tudo está em evolução. O nosso espírito passou pelo reino mineral. Cada um de nós já habitou em pedras preciosas, são as últimas. Diamantes, minerais, só que não dava para gastar, né? Estava ali encarnado. Depois vai para o reino dos vegetais e vai evoluir lá. Aí já começa a ter sensibilidade. No reino mineral, o espírito aprende a agregar a matéria. Ele é que forma as rochas. Se não tiver um princípio espiritual, não tem rocha, fica só a terra. Porque o princípio espiritual é que agrega a matéria. E depois, no reino vegetal, ele já passa a ter sensibilidade, a treinar a sensibilidade. No reino animal já vem o instinto. E do reino animal, ele vai passar para o reino humano. Mas primeiro tem aqueles hominídeos, que fica ali, ainda não tem o pensamento contínuo, e fica depois que ganha razão, vai evoluindo. Aqui na Terra, o homem ganhou a razão há 200 mil anos atrás. Está lá no livro A Caminho da Luz. 200 mil anos atrás, nós ganhamos a razão. Quando eu falo nós, tem muitos de nós aqui que podem ter vindo de outros planetas, porque tem as emigrações e imigrações. Mas tem os nativos aqui da Terra, são os chamados autóctones. São os que nasceram aqui e estão evoluindo aqui. Não sei se não... Esqueci o livro agora, que diz que os negros, os peles vermelhas e os mongóis são originários aqui da Terra. Mas isso não quer dizer que eles, você vê uma pessoa negra, esse é originário aqui da Terra. Você sabe que o espírito pode reencarnar em qualquer condição. Então, ninguém sabe quem é daqui e quem não é. Agora, tudo está em evolução. E quando a gente desencarna, ocorre um julgamento. Como é que é esse julgamento? Esse julgamento é assim. Tudo que a gente faz, quando a gente nasce, é como se a gente recebesse de Deus um campo arado, com uma terra muito boa. Cada um recebe esse campo. E toda semente que você botar ali vai nascer. Aquela terra botou semente, nasce. É a lei de causa e efeito. Tudo que a gente faz tem um retorno. E quando a gente desencarna, a gente vai colher tudo que a gente plantou. Por isso Jesus disse, a cada um conforme as suas obras. Não interessa se a pessoa, a cor da pessoa, o sexo. Não interessa se ele é religioso, se ele é padre, se ele é bispo, se ele é o papa. Não interessa se ele é rei, se ele é rico ou não. O que interessa é o que ele pôs no campo dele, as obras que ele fez. É isso que ele vai colher. Nada mais interessa. E como é que isso ocorre? Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. Uma pessoa vai lá, um político, tem facilidade, faz uma corrupção. Ele acha que isso é normal, todo mundo faz. E eu estou sendo esperto. A consciência dele não dói naquele momento. Mas as leis de Deus estão na nossa consciência.
quando ele fez aquela corrupção, aquilo gerou um remorso na mente dele. Ao ser confrontado com as leis de Deus, gera um sentimento de remorso, não, de culpa. Um sentimento de culpa. Ele sabe lá no íntimo que ele está errado e vai surgir um sentimento de culpa. Só que enquanto ele está encarnado, ele abafa aquilo e nem pensa naquilo mais, ele acha que está certo. Depois que ele desencarnar, vai ocorrer uma revisão da vida. Essa revisão, ela pode acontecer conscientemente ou inconscientemente. Por exemplo, no livro Além da Vida, do Divaldo Franco, o espírito Otília Gonçalves, a revisão ocorreu conscientemente. Ela relata que viu desde a infância dela, tudo passando, e não é assim só ver o que ela fez, não, ver as consequências do que ela fez. Então, aquele político que eu estou dando exemplo, a corrupção que ele fez, aquele dinheiro que ele desviou, que ia para a merenda da escola, ele vai ver as crianças lá passando necessidade, o hospital lá sem remédio. Ele vai ver as consequências do que ele fez. E aquilo vai passando a vida dele inteirinha. Otília Gonçalves relata, ela ficava com vergonha, ela ficava apavorada, ela chorava, vendo tudo aquilo. O André Luiz não viu. O André Luiz morreu, quando acordou ele estava no meio da lama, com a cara lá. Esse aqui. Essa imagem aqui. Por que ele foi parar aqui? Por que ele não foi para um lugar bom? Porque a consciência dele, aquele sentimento de culpa das coisas que ele fez, geraram um remorso. E esse remorso vai deixar a pessoa tão perturbada que ele vai parar onde tem outros semelhantes a ele. André Luiz foi um suicida involuntário. Por causa da vida que ele levou, ele teve câncer, que não precisava ter. Ele foi um suicida involuntário. E foi parar nessa condição aí. Então, por que ele foi para cá? Porque ele não foi para um lugar bom. Porque os sentimentos de culpa de tudo que ele fez gerou remorso, e o remorso gera uma perturbação que vai levar a pessoa para aquele local onde tem outros semelhantes a ele. A vibração dele é aquela. Então, esse julgamento acontece a cada desencarnação. E o Evangelho, segundo o Espiritismo, nos diz que não se deve praticar eutanásia com ninguém. Por quê? Porque se no último suspiro a pessoa está lá em coma, mas o espírito dele sabe, o corpo está em coma, mas o espírito dele está funcionando. E se no último instante ele tiver um arrependimento, ele pedir perdão de alguma coisa, ele perdoar alguém, isso vai ser muito importante para ele. Por que é importante? Porque depois que ele cai aqui, igual André Luiz, nessa situação, a perturbação, nem condições de fazer uma oração eles não têm. Porque a perturbação é muito grande e outros espíritos também perseguindo. E aquilo que ele podia ter arrependido enquanto estava em vida, vai levar muito tempo para ele conseguir aqui. Então, o que é uma boa orientação para todos nós? A gente meditar na vida. O que será que eu fiz na minha vida? Eu sei que a gente tem coisa que a gente tem dificuldade de se auto-perdoar. A gente lembra daquilo, pede perdão, dali a pouco aquele negócio volta de novo. E quando a gente começa a fazer isso, a gente começa a ficar até meio deprimido. Então, tem que saber assim, Deus é misericordioso. E Ele sabe que nós somos muito atrasados ainda. Então, e Jesus disse a regra, perdoe para ser perdoado. Então, quando a gente perdoa alguém, quem que tem que perdoar? É a nossa consciência. O sentimento de culpa não foi gerado aqui na consciência? Então, é esse sentimento que tem que ser aliviado.
E quando você perdoa alguém, involuntariamente, você está também se perdoando. Por isso Jesus diz, perdoa para seres perdoado. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Então, a gente medita na vida lá desde a infância e vem trazendo juventude, os erros, os acertos, também os acertos é bom a gente lembrar o bem que a gente fez. E por quê? Porque quando a gente desencarnar, esses assuntos já estão trabalhados na nossa mente. Não é que a gente, por se arrepender, vai ficar livre, não. Mas depois que desencarnar, a gente vai se arrepender mais fácil, vai ser socorrido mais fácil. E o outro julgamento que acontece, esse é o julgamento, porque a nossa evolução se processa em ciclos. O nosso planeta foi um mundo primitivo. Depois passou para um mundo de expiações e provas, quando chegaram os capelinos. Porque a nossa Terra era uma terra primitiva. O mal que existia aqui era aquele mal de simples ainda, aqueles homens primitivos. Então não existia aquele umbral pesado, aqueles abismos, aquelas trevas. Mas quando os capelinos chegaram, os magos negros, aqueles que vieram de Capela, eram barra pesada. E quando eles começaram a reencarnar, e que desencarnava, eles formaram aqueles abismos, aquelas trevas que a gente tem até hoje. Então a nossa Terra passou para um mundo de expiações e provas. E agora nós estamos na fase final da transição planetária para o mundo de regeneração. E vai ter um julgamento individual e coletivo. Cada um vai passar pelo que tem que passar e coletivamente. Os países, as nações vão ter que responder pelos seus atos também, coletivos. Então, o Chico Xavier diz que o Brasil, graças a Deus, o karma não é tão pesado. Nossos karmas são a escravidão, a guerra do Paraguai, não era para o Brasil ter entrado naquela guerra, podia ter sido resolvida. E esse sou eu que estou acrescentando o karma da desonestidade, que o brasileiro tem um karma. Desonestidade, delinquência. Nós temos uma guerra de delinquência no Brasil. Pessoas praticando mal de forma organizada, né? Crimes organizados. Então, isso gera um karma também. Então, o Brasil vai sofrer, segundo os espíritos, o eco das tribulações. Outros países vão sofrer muito mais, principalmente a Europa. Países que jogam bomba nos outros e não receberam retorno ainda. Tá, mas então são 2 julgamentos que nós temos que passar. E depois desse julgamento, vamos fazer alguns esclarecimentos agora. Depois desse julgamento, primeiro, a morte é uma fatalidade. Todos nós temos aquele reloginho lá. E a gente não sabe que hora vai ser. Mas ele vai chegar para todos. Na questão 853 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec perguntou: assim, qualquer que seja o perigo que nos ameace, se a hora da morte ainda não chegou, não morreremos? E a resposta: não. Não vai morrer, se a hora não chegou. Não perecerás. E tem disso milhares de exemplos. Quando, porém, soe a hora da tua partida, nada poderá impedir que partas. Não adianta querer esconder a morte. Igual tem uma história que o homem era cabeludo, cortou o cabelo, ficou careca. A morte veio e falou: vou levar esse careca mesmo. Não achou o cabeludo. Chegou a hora, não tem jeito.
Então, após a morte, vem uma perturbação. Como eu disse a vocês, o julgamento vai levar a pessoa para uma perturbação, um remorso, e causa uma perturbação. É como se fosse um pesadelo. Quem já teve pesadelo, eu já tive algumas vezes, a gente acorda sem saber onde está. A gente, às vezes, não sabe nem quem a gente é. Aí leva um tempo para a gente se situar, onde que eu estou, quem eu sou. Então, aquele pesadelo, e às vezes pode durar até anos, esse pesadelo. O espírito, igual está aqui nessa imagem, ele vê o corpo dele, às vezes, lá dentro do carro, e não sabe que é o corpo dele. Ele não sabe que desencarnou. Mas nós, espíritas, que estamos aqui aprendendo isso, quando acontecer isso de ver o corpo, pode desconfiar. Que eu já fui. Tá? Ou se estiver no hospital, acordar em outro, desconfie. Tem vários livros aí. Tem aquele livro E a Vida Continua, que tem o filme também. Os dois personagens lá foram fazer cirurgia de câncer. E acordaram em outro hospital. Agora estou bom, pulou da cama, bom. Quero ver meus parentes. E aí, os médicos lá, né? Como é que faz? Vão explicar devagarzinho, que não está mais na Terra. Mas como eu não estou na Terra? Aqui, ó, o chão aqui. Eu estou na Terra, quero ver meus parentes. Leva um tempo para convencer aquelas pessoas. Agora, nós aqui não podemos dar esse trabalho, não. Tá? Então, a resposta no comentário da questão 165 do Livro dos Espíritos, nos fala que, por ocasião da morte, tudo a princípio é confuso. A alma se acha como que aturdida, no estado de uma pessoa que despertou de profundo sono e procura orientar-se sobre a sua situação. Então ele fica perdido. Isso aqui é claro que depende da elevação de cada um, né? O grau de compreensão. Aquele que é evangélico que pensa que tem que ficar dormindo no túmulo, há poucos dias eu dialoguei com um aqui. Não queria sair do túmulo de jeito nenhum. Porque quando Jesus voltar e tocar a trombeta, ele não estava lá no cemitério. E aí, como ele está no túmulo, ele fica sentindo, ele está ligado ainda ao corpo, ele sente os vermes roerem o corpo, ele sente o mau cheiro da decomposição do corpo. E era um espírito que, bom, ele merecia ser atendido, mas foi difícil. Mas tinha alguém da igreja dele, e eu falei, ó, escuta o que ela vai falar. Aí ela falou para ele, não precisa ficar dormindo, não. Pode vir, aqui, eu não estou dormindo. Aí ele pegou e foi. Mas então, essa perturbação depende também do conhecimento, do nível de conhecimento. E, como eu falei, o espírito fica até sem condições de fazer uma oração, de saber quem ele fica perdido, achando que está vivo. Muitos acham que estão vivos. E muitos querem voltar para casa. Nós vamos ver mais à frente ali. E a dor? O espírito sente dor? Na questão 257, Allan Kardec, os espíritos responderam para Allan Kardec. O corpo é o instrumento da dor. A alma tem a percepção da dor. Essa percepção é o efeito. A lembrança que dá dor, a alma conserva. Pode ser muito penosa, mas não pode ter ação física. Então, por exemplo, vamos supor que a pessoa tinha diabetes e teve que amputar a perna. Ele chega no mundo espiritual, ele continua achando que está sem a perna. Então, ele fica sem a perna. A pessoa que se suicidou, ele se enforcou, ele acha que está com a corda. Aí os outros veem ele com a corda pendurada lá, andando para todo lado com a corda pendurada. Às vezes a gente dialoga com o espírito que ele fala que não tem cabeça, cortaram a cabeça dele. Ele está falando com a gente e dizendo que ele está sem cabeça. Porque eles cortaram a cabeça dele, ele acha que está sem a cabeça, ele fica sem a cabeça. Mas a dor é porque é a lembrança que a pessoa tem. Então, André Luiz chegou lá
nessa imagem aqui vocês veem, ele estava com câncer ainda. Por quê? Era a mente dele mantendo aquele câncer, que ele sabia que tinha, e a mente dele estava achando que ainda estava doente, porque o câncer era do corpo físico. O corpo físico morreu, foi enterrado. O corpo espiritual não precisa ter esse câncer. Mas enquanto ele pensar que está com câncer, ele está alimentando aquele câncer. Isso tem casos também que a pessoa cometeu graves infrações que atingem o perispírito, principalmente suicidas, pessoas abortistas. Eles suicidou e ele atinge o perispírito. Aí precisa tratamento lá em cima para sanar aquele problema. Porque foi uma morte que ele foi contra as leis de Deus. Ele sabe que não pode suicidar e cometeu isso. Então, a dor é porque o espírito lembra da dor que ele sentia quando estava no corpo. E a angústia após a morte. Rodolfo Caligares, nesse livro Páginas do Espiritismo Cristão, nos diz que para os que só cuidaram de si mesmos, os que se deixaram empolgar pelos gozos deste mundo, os que se empenharam apenas em amontoar bens materiais, os malfeitores, os criminosos, a hora da separação é angustiosa e cruel. Porque na hora que está desencarnando, está começando ali a revisão dos erros dele. E ele fica angustiado, ele sabe que a vida dele lá não vai ser fácil, vai passar por um sofrimento. Então, angústia. Então, todos, gente, vocês podem ver o seguinte: quem fez o bem é igual as igrejas falam, vai para um lugar bom. Quem fez o mal vai sofrer. Só a diferença é que esse sofrimento não é eterno. Esse espírito aqui, que vocês veem na imagem, o André Luiz ficou 7 ou 8 anos, parece. E ele foi um suicida, involuntário, mas foi suicida. Não existe sofrimento eterno. Deus é misericordioso, Deus é Pai. Então, depois que a pessoa se arrepende, nós já estudamos aqui a parábola do filho pródigo. Vocês lembram? Que ele foi sofrer, foi parar no meio dos porcos, que era no meio da lama, depois que ele morreu. Mas quando ele se arrependeu, ele retornou para a casa do pai e foi recebido de braços abertos. Então é assim, depois que se arrepende, não é que está livre do erro que ele fez. Como tem religiões aí que dizem, se arrependeu, está no céu. Não é. O arrependimento dele, Deus dá a oportunidade, ele vai ser recolhido para um posto de socorro, para uma colônia, e vai se preparar para ir expiar e reparar os erros dele. Essa é a lei de causa e efeito. Vocês já imaginaram se uma pessoa matasse um outro e depois chegasse lá e falasse para o juiz, me arrependi de ter matado, e o juiz falasse, então você está livre. O que a mãe daquela pessoa que morreu ia falar? Não teve justiça. Meu filho morreu, ele arrependeu, pronto, está livre aí. Então, se a lei dos homens não é imperfeita assim, a lei de Deus seria. Então, arrepender é o primeiro passo. É importante o arrependimento. E o perdão de Deus é dar a oportunidade para a pessoa aí se preparar para expiar e reparar seus erros. Essa é a lei de causa e efeito. Concluindo, no livro Evolução em Dois Mundos, psicografado por Chico Xavier, Espírito André Luiz, nos diz o seguinte: as sociedades humanas desencarnadas, em quase 2/3, permanecem naturalmente jungidas de alguma sorte aos interesses terrenos. Então, o que ele está nos dizendo? Que cada 3 que morrem, 2 ficam aqui no meio, entre os encarnados. Fazendo o quê? Querendo praticar os mesmos vícios. Ele bebia, continua querendo beber. Ele participava dessas cavalhadas aí, essa folia, ele continua aí, querendo participar. Continua querendo
viver do jeito que ele vivia. Então, só que ele não pode pegar a pinga e beber. Mas ele incentiva a pessoa a beber e ele vai captar os odores, a energia daquela pinga. E ele fica bêbado igual o outro. Retornar a viver entre os familiares. André Luiz relata uma família vivendo com 3 desencarnados familiares. Aqueles desencarnados não são maus. Eles ficam com medo, não sabem ir para o mundo espiritual, volta para casa. Aí fica lá. Primeiro, eles desencarnaram porque estavam com alguma doença. E eles, com aquela doença, aquela energia da doença deles, começa a transmitir para os familiares deles encarnados. Aqueles mais fracos, uma criança pode ficar com a asma, pode ficar com uma gripe, pode ficar com problema por causa dos desencarnados que estão lá. E como eles tiram a energia dos alimentos, vai ter gente que pode ficar desnutrida ali. Começa a ficar desnutrida e não sabe por quê. É porque está faltando a energia dos alimentos. Eu já dialoguei com um espírito desse, eu falei, mas por que você voltou para a casa da sua filha? Eu fiquei com medo de ir. Aí fui para lá, estava vivendo lá. Aí a gente caminha, foi embora. É porque falta de conhecimento. Teve um também, numa reunião mediúnica, que ele voltou para a casa da esposa dele. Estava lá. Aí a esposa foi assistir o filme Nosso Lar, aquele primeiro que saiu. E ele foi junto. Aí chegou lá e ficou vendo o filme, aí ele compreendeu. Compreendeu que ele tinha morrido e falou assim, eu que não vou voltar lá mais, porque se eu volto ela está com outro, aí eu vou sofrer igual o André Luiz. Então, o conhecimento é importante para depois que a gente desencarna, todas essas coisas são importantes. Então, muitos querem voltar a viver entre os familiares. Tem gente que pensa assim, eu não tenho raiva de ninguém. Mas aí, depois que ele morre, ele fica sabendo, um exemplo, tá? Que a esposa dele tinha um caso. Ele pode virar um obsessor daquele cara. Então, a gente tem que saber o seguinte, seja lá o que for, morrer, vou embora. Não tem que obsidiar ninguém, não. Porque se ele vira obsessor, vai atrasar muito ele ser recolhido, ele ir para uma colônia para se preparar. Então, ódios e desejos de vingança, a gente tem que se preparar para não ter isso. Vinculação a negócios não concluídos. Então, tem muito espírito que está lá na casa dele, não deixa vender. Os herdeiros não podem mexer em nada, que a casa é minha, fui eu que construí a fazenda. Não pode vender. Nós já tivemos casos. Depois que a gente fez oração, que ele se manifestou, mas para que você quer aquela fazenda? Mas é minha e eu não deixo. Aí, depois que ele foi encaminhado, conseguiram vender a fazenda. Então, negócios não concluídos, apego a bens materiais, a lugares, e essa aqui, apego a entes queridos. Essa, olha, as mães, pessoas que cuidam de pessoa deficiente, uma mãe que tem filho deficiente, ela desencarna e ela acha que aquela pessoa que ela cuida vai ficar sem ninguém para cuidar. E muitas mães boas, que poderiam estar num lugar bom, estão por aí, preocupadas com família, tentando ajeitar a vida da família, negócios, problema, brigas entre a família, briga de herança, e fica por aí sofrendo. Mães que mereciam estar no bom lugar. Então, tudo isso, gente, é para a gente meditar. Desencarnou, não vai ficar ligado a coisa material, não. Vai embora, vai se cuidar. Depois que estiver bem, estiver em condições, porque André Luiz, por exemplo, não estava em condições de voltar. Quase que ele vai parar no umbral de novo, quando viu a mulher dele com o outro. Porque ele achou que ia chegar, ela estava lá chorando por causa dele. Aí chegou lá, nem as fotografias dele não estavam lá mais. Então, para voltar, para ver a família, para ajudar a família, tem que estar bem, tem que estar elevado, em condições de enfrentar aqueles problemas que a família tem. Tá? Então, agradeço a atenção de vocês.